Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Está começando mais um Transport Talks com apoio Scania, carregada de futuro. Acesse soluçõesscania.com.br e saiba mais sobre o futuro do transporte. Transport Talks é um patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volkswagen Meteor, pense gigante. E o programa Transport Talks tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana aqui nessa mesa nós temos personalidades do transporte, pessoas que transportam o Brasil de verdade, seja com seu trabalho técnico, na tecnologia ou na comunicação e trazendo as informações do transporte para você aí que realiza esse trabalho todos os dias. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha só, se não for inscrito ainda aqui na TV Transporta Brasil, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Todo dia tem conteúdo aqui nas nossas plataformas para você que curte caminhão, ônibus, vans e tudo que transporta a nossa vida. E para começar o nosso episódio, nós vamos ouvir um recado dos nossos patrocinadores. Roda aí. Sempre pensamos no futuro, pois ele é recheado de temperos que dão um sabor especial à nossa imaginação. O futuro traz esperança, traz objetivos, traz inovação e traz oportunidades. Mas se esses tantos futuros não virarem presente, se tornam somente rastros de poeira. Nós da Scania somos a força motora que conecta o transportador ao futuro através do agora. Conduzimos a mudança para que o transporte não viva de sonhos, mas viva de realidades. Com a melhor solução em cada operação, com o apoio de uma marca que é muito mais que caminhão, ônibus, motores e serviços. Com tecnologias que respiram inovação e que movem o mundo numa única direção. Sempre adiante. Scania, carregada de futuro. Nossa, gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Bruto! Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Você viu, cara? O que eu faço agora? Faz uma selfie. Meteor da Volkswagen. Mas pode chamar de meteoro da paixão. Só quem sonha consegue alcançar. Volkswagen Meteor, pense gigante. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Ignésio, sou diretor de operações aqui da Express Nepomuceno. A Express iniciou suas atividades em outubro de 1959. A nossa frota ela é composta por 5.800 veículos e equipamentos. Nós temos investido muito no quesito segurança. Nós procuramos o que há de melhor, tanto pessoas quanto máquina. A nossa imagem junto à sociedade e também aos clientes sempre nos destaca nesse quesito, como sendo um dos transportadores com o menor índice de acidente. Um dos motivos, que nós sempre optamos pela Volvo é um diferencial que a marca tem, que a cabine é uma célula de sobrevivência. E nós passamos isso para os nossos motoristas e eles se sentem muito confiantes de que isso realmente vai protegê-los. Nós precisamos de pessoas engajadas, comprometidas e que realmente eles tenham sempre o objetivo do comportamento seguro.
Então, sermos convidados pela Volvo em participar do desafio Zero Acidentes, certamente irá contribuir para nos elevar em outro patamar e também nos fortalecerá para conquistarmos o certificado ISO 39001. Certamente fará diferença essa parceria que nós estamos fazendo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o marketing, a comunicação que leva os caminhões às pessoas, que ajuda ao público a conhecer tudo que está sendo feito na indústria brasileira de caminhões, que é uma indústria de ponta, e é por isso que a gente traz aqui ao nosso podcast, a esta mesa hoje, a Lana Piccoli, que é gerente de marketing da Scania do Brasil. Seja bem-vinda, Lana. Oi, Léo. Que prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. É um prazer aqui pra gente também, a gente realizando aqui o nosso sonho, e vocês fazem parte disso. Muito obrigado. E vamos começar falando da paixão Scania, né? Que é uma coisa muito interessante. As marcas, tem a galera que gosta de caminhão, existem muitos fãs. No ônibus tem o busólogo, no caminhão não tem um nome, né? Mas é um fã de caminhão. E a Scania é uma marca que desperta essa paixão nas pessoas. A gente já ouviu, acho que até um termo que vem lá de vocês, a máquina dos sonhos, né? Aquela coisa que tem um encanto, né, nas pessoas. E vocês utilizam essa paixão Scania em diversas formas, principalmente na Fenatran, que é a grande feira do nosso setor. Eu já vi gente tatuando Scania no braço, no corpo. Como é que é isso? Essa coisa da paixão é muito louca, né? Até a gente que está no dia a dia da empresa lá, a gente se depara com isso, né? E se surpreende, assim. Porque são gerações e gerações de paixão aí, né? É o avô que começou, né, como transportador, às vezes como caminhoneiro, essa paixão que passa para o pai, que passa para o filho, então, e isso vai movendo essa paixão ao longo dos anos aí. É muito difícil de explicar, eu acho que a gente tem que sentir, presenciar, né, esses exemplos de paixão. Eu costumo dizer, quando eu entrei na Scania, a Scania foi a primeira empresa, né, montadora, né, primeira empresa do setor de transportes que eu trabalhei. Eu já trabalhava no setor automotivo, né, em autopeças, mas não no transporte, assim, diretamente. E eu costumo dizer que eu falava assim, gente, esse povo exagera um pouco aqui dentro da empresa, né, quando fala que é todo mundo apaixonado pela marca. Mas eu entrei na Scania em 2011, vou fazer 15 anos agora em julho, véspera de uma Fenatran, né? A Fenatran, se eu não me engano, nesse ano aconteceu em outubro no calendário, então eu entrei em julho, a Fenatran já estava quase pronta, né? Eu entrei lá aparando umas arestas. Você entrou na transição para o Euro 5. Na transição para o Euro 5. Foi um grande marco para o nosso setor, né? Foi mesmo. E aí, exatamente isso, um momento, né, de nova motorização, de Euro 5, né, novas regulamentações de emissão. E todo mundo falava muito, né, que o motorista e o transportador é apaixonado e o público é apaixonado para a marca. Mas, assim, é que nem pai falando de filho, né? O filho é sempre... ou filha, no meu caso, mãe falando de filha, né? A filha sempre é mais bonita, sempre é mais estudiosa, sempre é mais, né? Então, eu me senti um pouco assim ali. Falei, esse pessoal é meio uma lavagem cerebral aqui dentro da empresa. E aí, eu caí na minha primeira Fenatran, Léo. E eu não acreditava no que eu via. Eu não acreditava, assim. Como as pessoas se relacionavam no stand. Sim. Como as pessoas e como os executivos e os profissionais da Scania também eram tão receptivos ao público, sabe? A forma de receber é a família Scania, como a gente fala, né? Eu acho que isso fala um pouco da marca. Quando você fala que você está num ambiente e esse ambiente, a gente está numa família, eu acho que isso já diz tudo. E aí foi isso que eu falei assim, não é que esse povo é louco pela marca mesmo? Com certeza. E aí eu imagino que, é claro, a compra do caminhão, ela é uma coisa racional, né? Ele é uma máquina de fazer dinheiro. Completamente. É uma decisão muito pensada, muito calculada. Mas essa aura que existe em algumas marcas,
notadamente na Scania, ajuda também a vender caminhão e trazer novos negócios para vocês? Ah, sempre, né? Eu acho que assim, no mínimo mesmo, ele abre as portas, né? Então, assim, eu acho que hoje encontrar espaço numa agenda para uma negociação, encontrar espaço nas agendas de qualquer pessoa hoje é muito difícil, né? Então, quando você fala que você tá ali para falar sobre Scania, para falar sobre negócio, para falar sobre economia operacional, para falar... Porque a paixão da marca também não é uma paixão rasa. É mesmo. É uma paixão por tudo que ela entrega. É pela história que a Scania construiu aqui no Brasil. Né? Algumas pessoas, eu já peguei alguns clientes se surpreendendo e falando assim... Mas a Scania é da Suécia, mas eu achei que a Scania fosse do Brasil, fosse uma marca... Muito interessante. Sério? Isso. Então, assim, é uma propriedade que a marca tem, né? É uma paixão com base, né? Com profundidade, com conteúdo. Porque... É como você falou, a venda do caminhão é muito técnica. Não adianta você só ser apaixonado por uma marca e no final do dia ela não entregar o que você precisa para o seu negócio. Exatamente. Ou então apenas comprar um caminhão mais barato. Exato. Nossa, que interessante isso que você falou. Eu tinha inveja dos argentinos, porque eles são, né, aquela coisa de nacional e tudo mais. E existe uma fábrica da Iveco, lá, outra marca, há mais de 50 anos, e lá eles tratam essa marca como se fosse uma marca argentina. O caminhão Iveco, nosso caminhão, tudo mais. Tem isso no Brasil também. Olha só que interessante, né? E o pessoal toma para si como se fosse uma indústria nossa, né? Tem. Eu acho que a história da Scania se mistura com essa história do transporte aqui no Brasil, né? Mesmo. Então, daqui a pouco a gente vai fazer 70 anos de Brasil, quase metade do que a marca tem como existência. Então, eu acho que vem disso, vem dessa história, né? É você olhar no Rio Grande do Sul e ver uma cidade como São Marcos, que é movida a Scania. Cidade, né? Scania, né? Cidade Scania. Onde eu vou lá ainda, sabia que é muito legal essa história de São Marcos. Tem que ir, vale a pena. É verdade. E você falou que entrou em 2011. 2011. Né? Então você vai fazer 15 anos de casa. Você pegou uma evolução muito rápida, né, do produto Scania de 15 anos para cá. Vamos lá, era Euro 3, aí virou Euro 5, a gente estava na fase dos Streamlines, nessa época, né? E aí, naquela época, eu lembro que se falava muito pouco de câmbio automatizado. Sim. A Scania foi introduzindo isso cada vez mais, se transformando num veículo com mais conforto e mais fácil de dirigir para o motorista, né? Eu acho que isso foi uma quebra, uma ruptura ali no mercado, né? Que a Scania participou. Não vou ser pretensiosa falar que a gente participou sozinho disso, né? Acho que foi um movimento de todo mundo ali. Mas eu acho que foi um movimento muito rápido, né? Assim, eu acho que talvez a engenharia do caminhão e o modelo do caminhão tenha ficado alguns anos, assim, pouco mutável, né? É verdade. E nesses últimos anos, pelo menos a Scania... você tem acompanhado bastante a gente nisso, né? Evolução em cima de evolução, né? A gente usa muito esse conceito, né? Dentro da empresa e para a marca, para os produtos, não só para o caminhão, mas quando a gente fala de chassi de ônibus também, quando a gente fala dos serviços, né? A mudança que a gente fez na parte de serviços para acompanhar o que vinha com o caminhão já percebendo no futuro que como o caminhão ia ser transformado, né? Um caminhão conectado, um caminhão que funciona à base de dados. Então, eu acho que a Scania tem essa outra propriedade também, no roadmap de portfólio de produtos e serviços dela, ela faz isso de uma forma muito, assim, disruptiva mesmo, né? Trazendo soluções que muitas vezes o transportador não espera por essa solução. E talvez, eu vou afirmar sem medo que atualmente a Scania é a única fabricante de caminhões no Brasil que tem o mesmo produto rodando aqui
Sim. a Anhanguera, a mesma que roda na Europa, né? Sim. Não tem uma defasagem mais sobre isso. Não. Eu achei legal isso. Vamos fazer uma linha do tempo. A Lana é o tipo de convidado que a gente pode pegar a pauta e rasgar e vão embora, né? Vamos lá. De 2011 para cá, teve muita mudança. Aí eu vou falando, vamos falando os marcos que a gente teve aí. Aí você vai falando quais são os desafios que você teve para trabalhar o marketing disso, porque comunicar isso bem para o público é muito importante, né? Então vocês tiveram que ensinar o povo o que é câmbio automatizado, depois uma motorização diferente, o que é serviço conectado, etc, etc. Então vamos lá. Teve a época do R440, o best-seller, que o meu amigo Biagini Maravilhoso, tem o seu ama, caminhão que é o preferido dele, né, na história. Até hoje ele tem sonhos com 440. É verdade, e é um marco para a nossa indústria, Sim, né? com Foi um certeza. caminhão muito vendido. É o caminhão que eu fiz a primeira edição especial da Scania. Aí tá vendo? Aí já vamos chegar nesse assunto já que esse assunto vai dar um corte 55 maneiro. anos de Scania no Brasil. Para mim foi um marco também, porque foi o primeiro trabalho de edição especial que eu fiz dentro da Scania. E as edições especiais, daqui a pouco eu vou Vamos, até pedir pro editor botar as imagens das edições Legal. especiais, que são, assim, incríveis. E aí você teve que, digamos assim, ensinar para o público, por meio da comunicação, por meio de trabalhar o marketing de vocês, o que é serviço conectado. Como é que foi isso? Porque o transportador brasileiro é um pouco conservador, digamos assim. E você sim. chegar em 2016, você já estava 5 anos de casa, beleza, agora o caminhão é uma IoT, a internet das coisas, né? Ele conversa com a nuvem e tudo mais. Foi difícil introduzir esse conceito no mercado brasileiro? Foi. Eu acho que a gente está num caminho até hoje, né? Eu diria que, assim, algumas mudanças são tão disruptivas, né? São tão inovadoras, que até ela entrar no dia a dia, na rotina, né? Até o consumidor, o cliente, o transportador, o motorista, até o operador, né? Internalizar isso, normalizar isso no dia a dia da operação, vai anos, é uma jornada, né? Outra palavra que a gente usa muito na Scania, Eu gosto uma dessa jornada. palavra. Eu gosto. A jornada é muito legal, porque assim como a evolução, a gente não desiste dela, sabe, Léo? A jornada, ela não tem fim, né? E muitas vezes o melhor da jornada não é o destino, né? Como os sábios falam, é o caminho. Então, esse caminho traz muita aprendizagem. E essa aprendizagem gera a evolução que a gente vai trazendo. Então, assim, a conectividade de hoje não é a conectividade de 2016, 2017. Com certeza. Mas para comunicação, vou falar na minha praia agora, né? Foi assim, foi complicado de explicar, porque... assim, a gente vinha de um período de comunicação, de marketing, né, de comunicação ali de vendas, vamos falar de comunicação comercial, que é o que eu faço, o que a minha equipe faz na Scania, né? E eu não gosto muito, mas por uma questão assim de... até de vício a gente fala muito eu, né? E quando eu falo eu, na verdade é minha equipe. Sim. Tá? Então, até me retratando aqui sobre a edição especial, eu não fui a primeira a fazer, eu e minha equipe, né? Fomos o primeiro a trazer isso para o mercado. Então, esse trabalho que eu e minha equipe fazemos na Scania, né? Da comunicação comercial, de ajudar mesmo a vender e promover as soluções da Scania aqui, junto com a rede de concessionárias, saiu de uma época que você fazia um anúncio numa revista, uma página de revista, foto do caminhão, Estático. um título, um texto e alguma especificação técnica, e evoluiu para um mundo que até hoje a gente não sabe onde que está esse mundo de digital, de influencers, de creators, de captação de leads, geração de leads. E os serviços conectados entrou aí nesse momento também, né? Então, além da gente ter que explicar para o público o que é um serviço conectado, né? O que é um caminhão conectado? O que ele vai te entregar? Por que ele tem que estar conectado? O que esses dados operacionais que ele fica captando, né? É muito louco isso, um caminhão que fica captando dados operacionais e está na nuvem, transporta isso para um portal que você vai extrair todos os dados da sua operação e você vai aprender com esses dados da operação. Então, assim,
a gente perde até o fôlego aqui de explicar. Então, e aí, assim, a gente começou a trazer algumas imagens, fazer algumas associações na comunicação, que o caminhão também não é mais o centro de atenção como ele era no passado. Então, eu lembro muito bem, a primeira campanha de serviços conectados, a gente trouxe um cérebro apresentando o serviço, né? Mudaram as peças de comunicação, né, que vocês criavam, né? Então, e aí a gente tem um setor conservador, né? Assim, no sentido de aprendizado mesmo, né? Que tem ali e é normal, né? Não é uma crítica, longe disso, né? É uma forma de trabalho que sempre deu muito certo, né? E era uma forma de trabalho normalizada no setor, mas que precisava ser bagunçada um pouco, né? Uma chacoalhada. Dar uma chacoalhada. Eu como cliente, né? A gente precisava fazer isso, despertar no cliente essa curiosidade, né? Um caminhão conectado que vai me entregar o quê, né? Vai entregar um monte de informação que você vai poder entender como converter isso em dinheiro para sua operação, em economia. E na época vocês tiveram umas sacadas, acho que um dos primeiros argumentos da comunicação de vocês em relação a esse serviço específico era lá o do Cordenonce, que vocês falavam, ele economizou R$1 milhão com esse... Eu falei, como assim? Com a manutenção e com o uso do caminhão. Então, isso aí foi um marco também pra gente da imprensa. A gente ficou muito interessado nisso, porque vocês trouxeram pontos de contato muito fortes. E acho que é o trabalho de vocês almoçam e jantam isso todo dia, né? E a gente viu como funcionou esse tipo de abordagem. Tanto que, assim, para você tá careca de saber já que é caminhão conectado, mas você aí que começou a assistir o vídeo agora e não conhece muito bem ainda, o caminhão tem lá tipo um computador, lê tudo que ele faz, parâmetro de motor, se ele freou, se ele deixou de frear, etc, e dá um relatório pro frotista, né? Inclusive dando orientação pro motorista melhorar o modo de direção dele. Exatamente, E é nessa melhoria de condução que os resultados aparecem. Então, aparece a economia de combustível, aparece o cuidado com a manutenção, o gasto, né, o investimento, o custo da manutenção é menor. Então, a gente hoje está falando até em descarbonização. Também. Né? Então, a gente... esse tipo de condução associada a uma máquina como o Scania Super, que dá aí de 12, a gente falava em 8 na época de lançamento, e aí a gente percebe hoje de 12 a 15% de economia de combustível. 2 dígitos. Exato. Então, essa economia de combustível, menos combustível sendo usado, menos CO2 sendo emitido no planeta. Então, isso também você consegue... ter através dos dados, né? Eu acho legal no relatório do Scania Fit tem até o número de árvores, né? Isso, é muito legal isso. É muito legal, né? Sensacional. Tecnologia a serviço do transporte. Né? E aí você falou a palavra do cliente, né? Você trouxe o exemplo do Cordenonce como inúmeros clientes, porque isso eu acho uma coisa muito bacana também, que é propriedade da Scania, que eu acho que reforça a questão da familiaridade com a marca, que leva para a paixão da marca, que é assim, a gente tem uma palavra ali, né, uma voz de alguma razão, né, então a gente traz ali com certa propriedade o que o produto faz. Isso mesmo. Mas a gente traz a comprovação do cliente, então não é só a empresa falando da boca para fora, o tipo de dados, o tipo de resultado que eu vou te oferecer. Não, mas é trazendo vários clientes para fazer essa comprovação. É verdade. E é muito autêntico. Quando a gente pede é um trabalho que a gente faz ali com a rede de concessionárias, olha, a gente precisa de um depoimento de um cliente com esse perfil de transporte, de carga, né, no caso do Cordenonce, que tenha visto resultado mesmo efetivo, né, em termos de potencial de ganho econômico, né, para a frota, no caso, na época dos serviços conectados. E aí a gente recebe ali uma lista de clientes, a gente faz a gente confere isso, né,
e pergunta pro pessoal, até o pessoal de vendas que tá com a gente aí, porque cliente, será que esse cliente topa falar? Tem muito cliente que não quer falar também, né, Léo? E é muito legal quando a gente chega pro cliente e fala assim, cliente, a gente tá precisando que você conte essa história, tal. Sai coisas da boca do cliente que nem a gente sabia de resultado. Isso é legal. Isso é muito bacana. Tá no dia a dia ali, Tá no dia a dia. É mesmo. Então, ele traz dados que aí entram no vídeo, né? Realidades, dados junto com o motorista, que a gente, naquele momento, não estava percebendo. Então, é muito bacana. Eu acho que essa autenticidade de relacionamento e de abertura de relacionamento que a marca tem com o mercado também, dá de presente todo esse resultado. Para a gente que está em comunicação poder trabalhar, isso sabe? É muito que legal. Tá no marketing. E tem tipo uns easter eggs, assim, uns prêmios que vem com isso, né? Motorista imprimindo adesivo da nota A dele lá no sistema e botando no caminhão. Cara, o maior orgulho de ter aquilo, né? Porque ele ganha bônus com isso, vai melhorar a vida dele, exatamente. Né? É muito legal isso. Hoje a gente tem casos de alguns clientes, agora mesmo, semana passada eu estava visitando algumas concessionárias no Sul. E eu fui até um cliente da Cavésia, concessionária nossa ali de Santa Catarina, e o cliente usa, né, a conectividade, um cliente num porte médio, ele tem 20 caminhões, mas todos conectados, todos novos de frota, todos super, assim, Scania, muito visionário, um cliente jovem, sabe, que tem uma visão diferenciada mesmo do papel dele, fala em sustentabilidade com os embarcadores, né, traz várias benefícios e diferenciais para a marca dele, né, e como transportador. E ele contando do caso do Scania Fit, né, da parte de serviços conectados, da nota do motorista que nem se falou, e ele tem um programa de bonificação para os motoristas, e que a esposa hoje cobra um motorista. Que legal. Porque ele converte alguns prêmios em equipamentos, né, de coisa doméstico para casa, etc e tal, viagem, aí viaja com a família. Então, assim, a esposa virou um outro KPI para o motorista. Muito legal. Não, e gera um círculo virtuoso, né? Porque ela cobra ele, aí ele vai trabalhar melhor, a empresa vai ter um motorista mais eficiente, vai usar melhor a máquina. Mais qualificado, vai manter mais o seu emprego também, vai ser mais valorizado, que é o que a gente quer como marca também. O cliente da transportadora vai ser bem atendido. Exatamente. Sensacional. Ô, Lana, mas o povo sempre quer saber, mas vamos falar agora das edições limitadas e especiais, que são, assim, uma cereja do bolo do trabalho de vocês, né? Você falou que começou lá em 2011 e a sua primeira foi dos 55 anos. Isso, aqui eu coordenei dentro da Scania, né? Foi a dos 55 anos. Ô, editor, trabalha aí, ó, acorda aí, bota aí a imagem dela. Isso. Aí depois eu lembro de algumas... Não, foi 55 caminhões. De 55 anos, 55 unidades. Eu acho que né? foi, E a aí, gente pode conferir isso depois. E como que vocês criam esses caminhões? Olha, essa é uma pergunta que eu acho, assim, bem legal da gente falar aqui, né? Porque é muito complexo essa criação e uma responsabilidade muito grande dentro da Scania, porque é uma outra propriedade, eu vou chamar assim, que a gente criou muito forte aqui no Brasil, né? Como agente Scania Brasil, né? Como um novo entregável, assim, para o mercado, né? Que é um diferencial muito grande da marca. Então, assim, hoje, a gente até categoriza, assim, né, as edições especiais. Né? Na época dos 55 anos, a gente trabalhava muito as edições comemorativas. Isso, né? verdade. Então, a gente teve a edição de 55 anos, de 60 anos, 65 anos e vamos chegar na de 70 anos daqui a pouco. Isso. A 65 eu lembro que era a Nardo Grey, que faz pouco tempo agora, exatamente. Né? Certo. E a de 60 anos a gente fez aquela alusão ao 113, lembra? Isso, com aquelas fitinhas rosa. Nossa, aí foi um exemplo de paixão, porque o 113 história, né? Traz essa referência foi assim, de paixão. Foi em 2017, exato. E aí, quando a gente fala em edições comemorativas, tem todo um agregado maior, né? Geralmente tem evento com cliente,
tem, né, um evento com vocês da imprensa, né, que a área de comunicação da Scania faz. Sempre envolve um agregado maior ali em torno da edição, né? A gente junta algumas vezes, as próprias concessionárias fazem eventos regionais nos mercados dela e por aí vai. A gente tem as edições que a gente traz alguma simbologia da marca, né? Então, a gente datou ali as edições comemorativas de 5 em 5 anos, porque fica até mais bonito visualmente, né? 50, 55, do que ficar falando quebrado, assim, Data redonda, né? Mas, e nesse intervalo, nesse gap de 5 em 5 anos? Então, a gente trabalha algumas edições, assim, que tem uma simbologia para a marca, como a gente teve o Griffin Edition. Lindo. Que a gente foi... Quando a gente começou a trazer o grifo de volta, assim, para o mercado, trabalhar mais o grifo, né? Que é um símbolo importante, não é um símbolo exclusivo da Scania, né? Muitas pessoas perguntam isso, não é um símbolo registrado da Scania, Certo. mas está muito conectado com a marca, né? E a gente teve aí depois Heróis da Estrada, né? Essa da pandemia, né? Eu fico arrepiada de falar de Heróis Que da aquele Estrada. caminhão vermelho. Foi uma história linda Foi. aquilo, né? Eu lembro. Foi porque a gente estava vivendo esse momento que, né, nem preciso comentar muito e veio de uma forma muito despretensiosa dentro da empresa, Léo. A gente não sabia o que estava acontecendo, né? Assim, vai voltar a trabalhar, não vai voltar a trabalhar. Né? A gente entrou em lockdown aí em março, né? Foi 2020. De 2020. A edição foi para o mercado em julho. Olha. Então, assim, foi uma coisa muito de insight dentro da empresa mesmo. Essa eu lembro bem. Foram 250 unidades. Que foram vendidas em 2 semanas. A gente tirou a mídia do ar porque já tinha vendido. É mesmo. Foi uma coisa, assim, de euforia no sentido de pertencimento mesmo. E aí eu não digo nem só o pertencimento da marca, mas do momento. E a gente vê transportador pintando o caminhão naqueles motivos, sem ser uma unidade oficial. O cara pintou o conjunto, a carreta também, de tanto que eles amaram isso. Foi. Muito legal. Muito legal. A gente desenvolveu um conjunto. É mesmo? Eles pediram, o mercado pediu pra gente. Poxa. Então, assim, eu tenho um cider, eu tenho o baú, e aí a gente desenvolveu. Tem vários por aí, mas tem um que a gente desenvolveu. Entendi. E a gente tem algumas edições, como é o caso da edição atual, a 500 Super, que a gente traz para o mercado em algum momento que a gente precisa trazer algum atributo diferencial forte do produto, de algum modelo de produto, que por algum motivo está lá no portfólio, mas não caiu nessa degustação do mercado. Entendi. Que é o 500, Que né? é o 500. Traz aqueles raios, né? O poder, uma potência maior, né? Isso. No caso do 500, que é a edição atual que a gente está em comercialização, qual foi a ideia? A ideia era trazer um marco para o Super, porque a gente está tendo aí a linha Super, um ganho, né, super eficiente no mercado. Os clientes trazem muito isso para a gente. Toda hora que a gente conversa com o cliente fica realmente assim surpreso com a eficiência desse novo trem de força da Scania, né? Até porque a Scania foi a única que desenvolveu um trem de força novo no diesel, né? Exato, Então, a gente queria trazer essa potência do Super para uma motorização que é a 500 cavalos, que estava no portfólio desde quando a gente lançou o Super, que tem características super interessantes, uma velocidade média maior do que outros da linha, outros do segmento, que tem características, assim, atributos específicos muito interessantes para alguns segmentos de transporte, mas que por algum motivo não estava saindo no portfólio, né? Então, ficou muito marcado 460 e o 560, né? Exato. Mas tá ele o 500 ali no meio, o 500. Exato, E aí o que a gente faz nesse momento? A gente empacota com uma edição comercial, né?
é uma edição especial com uma visão mais comercial mesmo. E aí a gente trouxe, como você sabe, atributos de segurança, de conforto, porque é uma forma o cliente absorve aquilo com uma maneira diferente de degustar esse produto. Entendi. Entendeu? Então, e aí ele acaba experimentando essa versão e acaba assumindo isso comercialmente. Então, é uma forma que a gente tem para empoderar um modelo que a gente acredita que vai trazer um resultado importante ali para o mercado, tem um valor agregado, né, uma eficiência muito boa para determinados segmentos, mas que de alguma forma o cliente não quer apostar nele por uma motorização. Mas o 560 é maior do que o 500. Não, mas a gente tem características extremamente relevantes e que vai te trazer um resultado, né? Até porque também, pelo motor super ser um trem de força com alta pressão e tudo mais, a diferença do torque entre esses caminhões não é tão grande, né? Não. E aí, claro, o 560 ele tem a sua aplicação, caminhão traçado para soja, para um monte de coisa, mas o 500 ele é muito versátil para diversas aplicações, né? Exatamente. Ele não precisa, e assim, ele não precisa ter um 560. O 500 já vai atendê-lo melhor. Então, aquela premissa da Scania também de ter a solução ideal, adequada para o que você precisa para o seu negócio. Sim, né? sim. Então, esse é um dos propósitos também da edição especial, né? De promover algo que está no portfólio, que a Scania acredita que vai trazer um valor para uma segmentação específica ali. E como que isso tudo acontece, né? Voltando à sua pergunta agora. Fico imaginando agora. a reunião, que cor que nós vamos fazer, deve ser incrível essa reunião. Então, às vezes, é uma reunião que muitas vezes ela é muito cross-function, como a gente chama dentro da empresa, né? Então, você tem ali diversas áreas trabalhando junto. Então, a minha equipe ali na área de marketing, a equipe de comunicação também dentro da área de marketing. A gente tem a área de pré-vendas, que é a engenharia de aplicação dentro da Scania, a área comercial e a área de serviços. O povo da fábrica, né? De pintura também. No começo, a gente bola. Certo. Né? Então, vamos falar assim, a gente cria o que seria uma edição especial. Olha, acho que é interessante a gente trazer essa motorização. A gente tem uma cor diferente? Nem sempre uma cor de caminhão. Porque, assim, desenvolver uma cor de caminhão não é da noite pro dia. Não mesmo. Né? Então, não é sempre que a gente consegue ter uma cor exclusiva, como foi no Heróis da Estrada, como foi o Nardo Grey dos 65 anos. Foram cores exclusivas que entraram no portfólio a partir dessa edição. Certo. Então, nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, mas assim, de uma maneira geral, o pessoal traz essas características técnicas, vendas, vê se faz sentido, se vai dar match no mercado. Serviços entra com pacote complementar de como complementar essa oferta de solução, porque a gente também está sempre falando em trazer uma solução. E cabe a gente ali na área de marketing dar vida para tudo isso, né? Então, e aí tem os diversos temas que a gente trabalha. Depois de tudo isso, isso aqui ficou legal, ficou factível, a gente fala, é um grupo de trabalho, uma squad, como algumas empresas chamam, representantes de cada uma dessas áreas. É tudo bem democrático, né? Então, assim, geralmente a gente tem uma agência que já está há anos com a gente também desenvolvendo esses caminhões, essas edições. E aí, geralmente a gente recebe lá de 3 a 5 modelos. Às vezes, no primeiro modelo, todo mundo apaixona. Às vezes, que foi o caso do Heróis da Estrada. Foi o primeiro layout. Léo, entre a gente fazer a primeira reunião e a gente conseguir fazer o layout, trazer a identidade visual do caminhão, negociar com a fábrica e lançar no mercado, foram 2 semanas. Olha, muito rápido. No Heróis da Estrada. Mas isso não é o normal. Geralmente a gente leva aí... teve edições que são mais fáceis em 1 mês de trabalho, mas tem edições que já levam aí 3 meses de trabalho, um pouco mais, assim. E o modo de produção de vocês deve facilitar esse processo, porque você tem lá um configurator que você pode fazer um caminhão
assim, Sim, assado. A fábrica, ela é horizontalizada, você tem tudo ali à disposição. É um pouco menos difícil de fazer, digamos A assim, gente né? tem uma parceria incrível da fábrica, que foi conquistada também, porque assim, aos 55 anos a gente tinha um adesivo diferente na porta do caminhão ali, né? Um adesivo resinado, não tinha faixa, não tinha... E aí as coisas foram ficando mais complexas, mais elaboradas. Quando a gente criou o adesivo do Heróis da Fábrica, do Heróis da Estrada, os meninos da fábrica quase morreram quando viram aquele adesivo. Que é extremamente complexo. Tá, o recorte, né? É verdade. E aí, assim, os adesivos, eles são colocados na montagem final, numa montagem que geralmente é colocada os acessórios do caminhão, aquilo que não é de fábrica, né? O normal de produção de fábrica. Sei lá, uma roda de alumínio, por exemplo, né? Que nesse caso é pintada, ele ficou lindo. Né? Nesse caso é uma roda pintada. Então, assim, é uma roda de aço, na verdade, pintada, nem ela de alumínio. Então, assim, a do atual, né? Desculpa, o do 500. O do Heróis, ele era de alumínio. Mas, e é muito interessante isso, porque em nenhum momento o pessoal da fábrica, eles olham aquilo, tem aquele baque, né? De ver aquele adesivo e falar assim, como eu vou fazer isso? Sei lá, 250 caminhões, não são 10, não são 15, né? E tem um tempo de montagem, tem um tempo de tudo, né? Então, assim, mas é incrível como a galera embarcou nessa nossa loucura das edições especiais, né? É muito legal isso. Ô, Lana, e também tem, de 2 em 2 anos, vocês fazem diversas customizações diferentes em caminhões. O V8 da última Fenatran estava incrível. Tava. Teve aquele do pacote de eficiência do 370 também que estava diferenciado. Sim, do G, né? É sempre uma arte, né? Fenatran é assim, a gente planejou como estratégia, né? O V8, ele não é um caminhão comercial aqui no Brasil, né? Você sabe. Mas ele é um caminhão que é muito querido na Fenatran. Então, ele tem gente que compra para passear, né? Tem incrível. gente que compra para passear, para deixar na garagem da fazenda, né? Mas o V8, ele traz voltando a falar de paixão, né? Ele tem ele é uma lenda, né, das estradas, né? A Scania globalmente trabalha muito isso. E como uma lenda, ele tem, assim, um imaginário na cabeça das pessoas, assim, que todo mundo pira mesmo, né, no caminhão, assim, de entender a tecnologia do motor, de buscar casos que tem lá fora de V8 lá fora e trazer para a gente compartilhar. E aí, desde 2017, talvez, se eu não me engano, a gente tem essa premissa de levar o V8 para a Fenatran, sempre ter o V8 na Fenatran. E o V8 ser sempre uma edição exclusiva. Né? Então, aquele V8 que a gente faz na Fenatran não vai ter em nenhum outro lugar, feito pela Scania. Sim. E aí ele vira um item de cobiça do transportador, uma coisa de louco, né? Esse último foi muito bacana porque foi um trabalho que a gente fez de pintura, né? Sim. No caminhão. Então, até então a gente sempre trabalhou muito com adesivagem, muito. E aí, para você fazer um caminhão desse com pintura, a base da pintura tem que ter um planejamento maior ainda, né? De tempo, porque o caminhão tem que estar pronto. Né? O motor vem de fora. Sim. Então, existe um tempo de produção ali que tem que ser muito bem planejado, quando o caminhão é finalizado para ir para pintura. E é sempre com emoção, viu, Léo? Isso eu imagino. Sempre com emoção. É assim, impressionante. Eu costumo falar que Fenatran nunca é fácil. Fenatran é sempre um desafio, assim, a cada 2 anos, mas a Fenatran é sempre a Fenatran. A gente nunca está 100% preparado para uma Fenatran. Com certeza, porque sempre vai ter algum percalço ou alguma novidade que aparece ali no momento e uma coisa a mais para fazer, né? E a gente sabe disso porque já pela
terceira edição, a gente acompanha o comboio ao vivo lá de vocês até a Fenatran e a gente vê que, mas aí o V8 não veio, aí tem mais alguma coisa uma surpresa que não pode mostrar. É sempre com emoção mesmo, né? É, sempre com emoção. Olha, sensacional, viu? O comboio é legal, né? É muito legal. E o povo participando, as meninas lá, motoristas, as famílias. A Ana fez um sucesso viu, nesse né? último, a família dela inteira acompanhando, foi mesmo. muito bom. mesmo. É a família. É isso, é a esse sentimento família, que existe, que a marca conseguiu imprimir, não só em relação aos produtos e os clientes, mas dentro de casa, né? Existe uma paixão, um orgulho do trabalhador e da trabalhadora Scania de participar. Eu vi isso no último Climate Day, que é aquele evento global que vocês fazem, que 5.000 pessoas, 6.000 pessoas ali naquele desfile de caminhões e um povo feliz e batendo palma. É muito legal isso aí. O Climate Day, legal você trazer isso, né? O Climate Day, então, é um evento, né? É um marco que a gente globalmente traz aí para os países, né? É uma ação global que acontece, então cada mercado trata de uma forma, né? A gente tem essa condição de ser uma unidade comercial dentro da fábrica aqui no Brasil, então tem muitos mercados que é só uma unidade comercial, na maioria está fora da fábrica, né? Então cada um escolhe um formato de celebração do Climate Day, mas aqui no Brasil a gente tem essa vantagem de conseguir ter a fábrica, estar junto com a fábrica, de transformar nessa grandiosidade de 5.000 pessoas, como você falou. Mas a intenção por trás do Climate Day é mostrar mesmo para a sociedade, né, para o público, levar essa mensagem para fora dos muros da Scania, desse compromisso que a Scania assumiu aí desde 2016, né, de mudar o mundo dos transportes, né? Science-based targets, né? Exato. São as metas baseadas na ciência e tem a ver com aquecimento global, né? Isso, esse compromisso com a descarbonização, né? Então, isso é meio que uma prestação de contas que a gente faz, tem essa cara de evento, mas é para prestar contas mesmo, como um serviço da marca. Sim. Olha, a gente assumiu esse compromisso e a gente continua nessa jornada. É verdade. Né? A gente continua nesse caminho. E aí envolve vocês da imprensa, né? Tem as discussões um pouco mais aprofundadas com vocês, mas engajar o público também todo colaborador Scania, porque ele é responsável, né, por esse compromisso da marca. Nós somos responsáveis ali. Sem nós, colaboradores, a marca não vai conseguir atingir isso, As né? empresas são feitas por pessoas. Exato, né? É mesmo. Então é muito legal. E é legal porque, assim, nós levamos isso para as nossas casas, né? Compromissos que que a gente consegue fazer em prol da melhoria do planeta, da descarbonização do planeta, consumo de energia, né? Enfim, o que dá para a gente fazer na nossa parte também vira um mantra, né? E a gente vai multiplicando isso, é legal. A questão do drive the shift, né? Exato. Ou liderar a mudança, né? Ô, Lana, deixa eu te falar uma coisa, você não cabe em um episódio só de Transportalks. Eu queria pedir para você, volta. Vem mais uma vez, Vem, por favor, porque a gente falou bastante dos produtos, das edições, mas assim, eu ainda queria falar com você sobre lideranças femininas no transporte, que você representa muito bem as mulheres. Eu queria falar com você sobre como a Scania trata, muito bem por sinal, a imprensa hoje, né, como que vocês investem, vocês ajudam a fomentar a boa comunicação no nosso segmento. Quer falar de redes sociais, que vocês são os únicos que têm TikTok oficialmente no nosso país. Sim, e o nosso tempo está acabando já. Então, assim, eu vou partir para nossa... Léo? Já! Eu vou partir para nossa dica cultural. Eu acho que você falou mais que eu. Pode ser também, que eu falo pra caramba, viu? A gente vai dar uma nossa dica cultural. Sempre, você sabe que aqui a gente é meio nerd, né? Então a gente sempre fala de um livro, uma série, alguma coisa que a gente está falando aqui, que está rolando no dia a dia. Eu vou falar, assistam El Eternauta, uma série que está no Netflix, uma produção argentina incrível, que é de ficção científica baseada em quadrinhos. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Tá rolando um pedacinho do trailer aí, só um pedacinho para não desmonetizar o vídeo, né? Eu já assisti. Então, já assisti, é muito bom. Adorei. É muito bem produzido. É legal Adorei. ver uma coisa
tão grandiosa fora do eixo Estados Unidos, né? É. Parabéns pros argentinos, né? Foi. Não, é a construção dos personagens. É muito legal. O negócio do Curti. herói coletivo. Muito legal. Incrível. E E você tem uma dica também. Posso falar da minha dica? Por favor. Já que a gente... É assim, não é um filme tão pretensioso assim como o Eternauta, né? Mas, assim, eu me diverti muito com ele. E já que a gente tá falando em família, em paixão, é um filme que tem tudo a ver com isso. Tá no Netflix também. Chama Nona. Você já viu? Nonas. Ainda não vi, mas já vi o teaser. Você viu já a carinha dele lá? É sobre um rapaz, uma pessoa que de descendente de família italiana, que perde a avó e a família e a mãe, que sempre foram super cozinheiras e cozinhavam com afetividade, com amor, e tinha aquela coisa da família e tal. E ele perde a avó e a mãe, e ele resolve montar um restaurante. E não tem chefe de cozinha no restaurante. Ele convida várias nonas. Nossa, sensacional. Para cozinhar no restaurante. Então, assim, aquele restaurante afetivo, que tem o prato da avó, da família. E, assim, cada nona tem um tipo de perfil. E é muito legal. É aquele filme, assim, despretensioso, para você assistir, relaxar, dar risada e refletir um pouco sobre o valor da família, assim, é bem legal. Fiquei bem emocionada. Melhor comida do mundo, né? Não tem como negar. É italiana, exato. E ainda mais das nonas, né? Das nonas, né? É verdade. Olha só, pessoal, sigam a Scania nas redes sociais, no Instagram, @Scania Brasil, tá aqui, ó. Na descrição tem também um link sobre as soluções Scania, que são nossos patrocinadores aqui no Transportalks. Lana, então essa aqui é a parte 1 da nossa conversa. Beleza. Você já está convocada a voltar aqui em breve. Vamos ver a sua agenda aí que está atribulada, mas vai voltar, vai falar da sua viagem para a Suécia, vai falar sobre comunicação e tudo mais que a gente quer falar. Tá ótimo. Beleza? Muito obrigado por ter vindo. Vai ser um prazer estar aqui de volta. Prazer é nosso. Muito obrigado por ter vindo. Valeu demais. Obrigada, Léo. A gente se vê em breve. Com certeza. E você que transporta o Brasil de verdade, se assistiu até agora, é porque está curtindo o conteúdo. Então, ó, deixa aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para receber todas as notificações. E você sabe que todo dia tem conteúdo novo aqui nas plataformas das redes sociais do Transporta Brasil. Aqui, ó, no @Transporta Brasil. E no nosso portal tem notícia nova todo dia, fresquinha saindo lá da nossa redação. Aqui, o transportabrasil.com.br. Eu sou Léo Doca e te vejo no próximo episódio. Até lá!